Rodaram e não achavam. O que aconteceu? Tiveram a ideia. Vamos para a casa de bola para ver se você consegue fazer uma noção exata de onde foi. Foram para a casa do bola e da casa do bola ele começou. Segue em frente, vira à direita, vira à esquerda. E após 8 minutos, ele encontra a tal rua. Da partir da casa do bola, ele conseguiu achar o caminho. Conseguiu. Após 8 minutos, chega na tal rua, ele percorre com os policiais e aponta. É esse terreno. Chegou lá, olha, é aqui. E começaram as escavações. Acontece, Sônia, que a gente mostrou que existe uma parede de alvenaria aí, e né? do outro lado existe uma família que mora ali. Tá. Você vai me falar dessa família já e dar essas novas informações aqui para o nosso público, porque eu estou na linha com o doutor Tiago Lenoir, que é o advogado do Bruno, não é? Um dos advogados do Bruno, e vai falar para a gente como é que está do lado do Bruno a repercussão dessa história, desse depoimento bomba, dessa entrevista do Jorge à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que reabriu toda essa história, trouxe de volta o crime da Elisa Samúdio, não é? Para os jornais, para as manchetes policiais. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os amigos da Rede TV. É uma grande honra, um prazer poder falar com você. Igualmente. E poder elucidar alguma coisa. Pode nos contar qual foi a reação do Bruno, se ele já sabe disso tudo, a sua própria reação, não é? Diante de tudo que o senhor já passou nesse processo, como é que vocês interpretaram isso? Olha, Sônia, nós ficamos sabendo ontem pela imprensa. Estava de manhã no escritório, eu e o doutor Sinim, também acompanha a defesa do Bruno. E aí uma jornalista do Rio de Janeiro nos ligou falando dessa entrevista do Jorge. Na contínua a gente foi buscar saber mais informações sobre essa entrevista e vimos o teor da entrevista e acompanhamos que o Jorge veio a Belo Horizonte. E a polícia começou a apurar o que ele estava falando. E desde de manhã a gente está acompanhando aí essa apuração da polícia para ver se encontra o corpo dela. Isso causou uma certa estranheza a princípio, porque o Jorge nunca tinha falado isso com ninguém. Nem em juízo, nem em uma entrevista exclusiva que ele deu para uma outra emissora. E então essa versão apresentada por ele foi uma novidade. E diante desse novo boato, porque até então esse processo o que nós temos, e são vários boatos, e esse daí foi mais um boato e mais uma notícia. E então a defesa do Bruno aguarda, e continua aguardou e continua aguardando, que esse boato se transforme numa prova. Somente a Polícia Civil que vai poder nos afirmar se o que ele fala, o que você pode tirar de proveito disso, e se o que ele fala condiz com alguma veracidade. Então a defesa só vai trabalhar em cima de provas. Existe um brocar no direito que diz que o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Entendi. E essa informação, ela ainda não está acostada no processo e ainda não se tornou prova. Caso o corpo seja encontrado, aí a defesa vai dar uma interpretação devida a essa nova prova. Agora, antes disso, nós ficaremos apenas no campo das especulações. Entendeu? Doutor Tiago, eu queria saber do senhor o seguinte, né, não só a reação do Bruno, mas que o senhor nos dissesse, porque a única explicação que a gente encontrou para essa entrevista bomba do Jorge ontem pela manhã lá na Rádio Tupi Carioca é que seria uma estratégia da defesa do Bruno, porque no meio da história ele inocenta o Bruno de absolutamente tudo, para que viabilizasse ele voltar a ser goleiro na cidade do interior aí, para onde ele foi transferido. Como é que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Olha, isso daí não condiz com a verdade, a gente não produziu isso, a gente não teve acesso ao Jorge, nós não temos conhecimento dele, já tem muito tempo, nem o Bruno tem acesso a ele. O Bruno está preso, inclusive ele não pode nem assistir o seu programa, porque na penitenciária de Francisco Sá sequer pega sinal de televisão, sabe? E, o único meio que ele tem de contato com o ministério é através de um radinho, que é limitado às emissoras comunitárias ali da região de Francisco Sá.
ele não tem acesso a nada disso, sabe? Em que pese ser interessante para a defesa encontrar esse cadáver, encontrar esses restos mortais da Elisa Samúdio, a gente só pode aguardar isso daí, mas a defesa do Bruno e o Bruno em si não tem nada a ver com isso. Seria ótimo se o Bruno soubesse aonde que esse cadáver está, que ele aparecesse, porque uma das teses defensivas nossas em sede de recurso é justamente a negativa de autoria. Nós estamos afirmando que o Bruno não sabe aonde que está esse corpo, que o Bruno não mandou esconder esse corpo, que ele não contribuiu para que esse corpo fosse oculto. Não existe uma linha sequer no processo dizendo que o Bruno sabia dessa ocultação desse cadáver, que ele teria determinado a ocultação desse cadáver. Então, nós vamos bater nessa tecla no recurso de apelação e vamos pedir um novo julgamento em relação a essa ocultação de cadáver. O processo do Bruno, independentemente se vai ser encontrado ou não esse restos mortais, esse corpo de Elisa Samúdio, ele ainda não está decidido ainda. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda vai analisar o recurso de apelação e poderá dar uma nova interpretação para todas as provas que foram produzidas até agora. Certo. Doutor Tiago, o Jorge Lordello quer lhe fazer uma pergunta, mas antes disso eu só queria saber se o Bruno foi informado dessa história do primo dele, o Jorge, ter dado essa entrevista e qual teria sido a reação dele. Não, o Bruno ainda não foi informado, ele vai ter visita somente no final de semana e a Ingrid que deve passar essa informação para ele. Como te disse, Francisco Sá fica muito distante de Belo Horizonte e como ainda a gente ainda não tem nenhuma precisão, nada de concreto em relação a essas informações, nós não passamos para o Bruno também, ainda pessoalmente não houve essa necessidade de passar para ele. Certo. Agora, se o corpo for descoberto e se for confirmada a versão apresentada pelo Jorge, pode ser que a gente venha com o Bruno e vamos ver quais serão as medidas e a interpretação cabível a essa prova. Certo. Lordello. Doutor Tiago, é Jorge Lordello, boa tarde. Doutor Tiago, eu estava hoje consultando alguns jornais aí de Belo Horizonte, e em um deles, eu não sei se é o Bom Tempo, eu não me recordo agora o nome direito do jornal, que teria uma entrevista com o doutor Francisco Simin, que também é advogado do Bruno. E foi colocado pelo doutor Francisco nessa matéria que se o corpo de Elisa fosse encontrado hoje, haveria uma possibilidade grande, na visão dele, de diminuição da pena do Bruno de 22 anos e 3 meses para quase 17 anos. A visão jurídica do senhor... Por gentileza. A visão jurídica do senhor, doutor, o senhor acha possível isso? Da redução da pena dele? Isto. É o que eu disse. Independentemente de se encontrar ou não o corpo, doutor Jorge, nós estamos batendo na tecla de que o Bruno não participou do crime de ocultação de cadáver. E estando ausente provas de autoria dessa ocultação de cadáver, o Bruno seria levado a júri popular novamente pela ocultação de cadáver. Então, a pena da ocultação de cadáver seria retirada do somatório geral, entendeu? Então, talvez seria isso que o doutor Francisco Simin tenha repassado para esse meio de imprensa. Agora, doutor... Eu acredito também que mesmo não encontrando esse corpo, ele pode ser levado a júri popular novamente. E se encontrar o corpo, agora vamos trabalhar com uma conjectura aqui, eu não gosto nem de fazer isso, mas se encontrar o corpo, vai gerar um debate no campo da materialidade do fato. Por quê? Bruno foi processado, julgado e condenado com base em uma materialidade indireta. Esse foi, inclusive, o argumento que convenceu os jurados pelo promotor de justiça de que o corpo não foi encontrado, que a mãe não poderia enterrar essa vítima nunca, e vamos convencer os jurados que a materialidade foi indireta. Tanto é que o primeiro quesito da materialidade, no dia 10 de junho de 2010, Elisa Samúdio foi morta conforme exame de corpo de delito indireto de folhas tais, ponto. Ainda teve um quesito da asfixia. Conforme exame de corpo de delito de folhas tais, ela foi asfixiada e os jurados foram convencidos disso. Agora imagina que esse corpo aparece. Muda muita coisa, a começar pela materialidade do crime. Por quê? O exame de corpo de delito direto vai ter que comprovar
tudo aquilo que está descrito na denúncia. Certo. Agora, doutor, tem um detalhe Nós estamos no importante, campo viu? da conjectura. A gente não pode trabalhar com isso enquanto não se confirmar mais esse boato, mais essa informação. Agora, Entendeu? doutor Tiago, pelo que eu me recordo do julgamento do seu cliente, do goleiro Bruno, o Jorge, que é o pivô agora dessa história do encontro do cadáver que até agora não se encontrou, ele não foi ouvido no tribunal do júri. Porque, na verdade, havia uma expectativa que ele acusaria o seu cliente. Só que agora, doutor, ele na entrevista, ele insiste que o seu cliente é inocente. Isso poderia, de alguma maneira, ajudar na apelação, no grau de recurso do goleiro Bruno? Olha, Jorge, eu não tive acesso ainda à oitiva dele prestada ontem na delegacia de polícia. Vamos analisar essa oitiva e se for o caso, juntar ela no recurso de apelação. É claro que é uma prova importante, é uma prova válida, mas tem que ser analisada também com bastante cautela. Pode ser uma prova, mas essa prova também ela foi colhida de forma inquisitorial, não teve contraditório, não teve oportunidade da defesa, não foi sequer intimada para acompanhar essa oitiva. Eu já até conversei com outros advogados que inclusive trabalham nesse processo. Hoje de manhã, eu e a doutora Carla Silene, a gente seleciona na mesma instituição de ensino aqui em Belo Horizonte. A gente falou que seria interessante se esse menino fosse prestar um depoimento judicial para que fosse esclarecido pelas outras defesas, e principalmente pela defesa do Bruno, alguns pontos que estariam nebulosos em relação a isso. Seria interessante, talvez, que fosse feita até mesmo uma reconstituição do crime, uma vez que ele está disposto a contribuir com a verdade e tudo mais. Mas vamos aguardar e ver. Eu acredito na competência do Dr. Wagner, na competência do DHPP de Belo Horizonte, da Polícia Civil de Belo Horizonte, e ver quais serão o desenrolar disso. Nós, pessoalmente, não temos acesso ao Jorge, mas pode ter certeza que, encontrando ou não esse cadáver nesse buraco que foi aberto aí na manhã de hoje, a investigação não parou. A polícia continua investigando e o caso não está encerrado. Porque, doutor, só mais um detalhe, doutor. A gente sabe, extraoficialmente, que o seu cliente, o Bruno, tem muita raiva do Jorge. Porque ele foi o pivô da descoberta de toda essa história em relação a Elisa Samúdio. Agora, no final dessa história, ele aparece e ele insistiu na entrevista, não sei se o senhor viu, para a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, ele insiste que Bruno é inocente. Então, nós entendemos e achamos que foi muito estranho o porquê ele levantar agora os restos mortais de Elisa e insistir na entrevista que Bruno é inocente, que ele não sabia da morte de Elisa. Tem que apurar tudo que ele está falando, né, o Jorge e Sônia. A gente espera, acredita na competência da Polícia Civil, a começar pelos restos mortais, que ele afirma que sabe o local, e a polícia até agora não conseguiu apurar de fato o local, não conseguiu descobrir aonde que estão esses restos mortais. Em relação a essa fala dele, que o Bruno não sabia da morte e tudo mais, também vai ser apurado. Isso até então é uma notícia que foi colhida pela delegacia de polícia. Quem sabe ele é ouvido em juízo, afirma isso e pode dar uma outra interpretação para o processo. As razões de recurso já foram feitas, o Bruno já apresentou as razões de recurso dele, e agora vamos deixar a cargo do Tribunal de Justiça julgar. De fato, é curioso sim, essa informação, até que eu comecei falando para vocês que a defesa foi surpreendida, sabe? E a Ingrid também, conversei com ela ontem, ela também está surpresa com tudo isso daí. Com certeza. Mas vamos deixar a cargo da polícia, fazer o trabalho dela e ver o que pode ser feito. Vamos ver se clareia mais essa situação. Obrigada, viu, doutor Tiago Lenoir. Até a próxima, viu? Ô, Sônia, um grande abraço a todos aí, estarei sempre à disposição. Tá ok, muito obrigada, realmente.